Pessoal, é um prazer estar aqui com vocês. Eu atuo há 11 anos já servindo o varejo, tá? Prestando serviço para eles, sempre procurando entender os desafios do varejo e os problemas que eles têm, tentando construir soluções tecnológicas para impulsionar o crescimento deles, tá? E no Brasil, nós temos aí um varejo que vem sofrendo muito, e no ano de 2023, nem se fala, né? Tivemos aí um recorde de inadimplência. Pós-pandemia, 40% da população perdeu o poder de compra. Desses 40%, muitos perderam 100% do seu poder de compra, porque não tem mais renda. E não conseguiram buscar isso de volta. Além disso, nós temos as vendas que estão estagnadas em muitos meses, inclusive. Tivemos menos vendas do que no ano passado no varejo. Mas o que isso significa para o varejo? Significa que está muito mais difícil fazer varejo. A régua subiu muito. Eu tenho que estar em todos os canais. Não adianta eu ter somente uma loja física. Eu tenho que ter a loja física, mais o e-commerce, mais o marketplace. Tenho que estar presente nas minhas redes sociais vendendo e também tenho que vender por WhatsApp. Porque o cliente ele não vai ficar escolhendo a loja X porque vende só na loja física. Não, ele vai escolher aonde ele quer comprar. Então a gente tem que estar em todos os canais. Isso significa também que a concorrência cresceu muito. Porque assim, a gente tem hoje marketplaces globais que estão entrando no Brasil, cada vez mais fortes, e também e-commerces globais. Então eu, como varejo, eu brigo pelo mesmo cliente que a Amazon, para vender o mesmo produto. Então por isso eu preciso ter soluções que me permitam fazer uma gestão, que me permitam automatizar algumas coisas e integrar também para fazer tudo isso e conseguir seguir em frente. E aí, casado com isso, nós temos esse dado bastante preocupante, que mostra aí que o varejo, em 5 anos, 30% dos varejistas fecham as portas. Isso é bastante preocupante. Já do outro lado, a gente tem um varejo digital, as vendas online crescendo ano após ano e um boom gigantesco na pandemia, que acelerou muita coisa. Mas 21, 22, 23, a gente seguiu tendo crescimento nas vendas online. Então, nós temos 21,3 milhões de empresas no Brasil, mas só 565 mil e-commerce. Isso dá 2,65%. É pouca gente aproveitando isso aqui hoje. Então, por que a gente tem um varejo de um lado que está fechando a porta, que não consegue aproveitar esses canais novos de venda, e do outro lado a gente tem uma venda digital que vem crescendo ano após ano? Aonde que as coisas não estão casando aí? E aí o próprio Sebrae traz a resposta e mostra que as empresas que estão quebrando, quebram porque não fazem gestão. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é porque elas não conseguem fazer essas integrações, aproveitar todos esses canais novos, porque eles não têm ferramenta para isso e porque não sabem fazer. E aí que a gente entra com as nossas duas soluções. O Awise, que é o nosso RP, que faz todo o controle e a gestão integrada, e o Awise Hub, que faz as integrações com as plataformas de marketplace e e-commerce. O nosso RP hoje ele já é utilizado por mais de 2.800 lojistas do Brasil inteiro. Hoje o comércio passa quase 2 bilhões de reais por mês do faturamento do comércio pela nossa plataforma, tá? E com ele é possível gerenciar tudo isso que vocês estão vendo aí. Desculpem. Em relação ao controle de vendas, por exemplo, o lojista ele consegue lançar uma pré-venda, uma condicional, posteriormente confirma essa venda. Ao confirmar essa venda, já lança o financeiro e tudo acontece integrado. Então, ele já lança lá no histórico do cliente, atualiza as informações do cliente para que eu consiga fazer campanhas melhores de marketing, por exemplo, já faz a baixa no estoque. Com isso, aqui já começam as integrações com o Hub, onde eu consigo, ao vender, baixar do meu estoque da loja física, mas também eu já retiro o anúncio do marketplace e também já faço a baixa lá no meu e-commerce. Além de que, a gente, como tem o financeiro todo atualizado já na hora, ajuda muito no controle de inadimplência, dentre tantas outras coisas que a gente pode fazer com essa integração, né? Em relação ao controle de estoque, a gente pode lançar a compra manualmente ou importar o XML do fornecedor. E quando a gente faz isso, já cadastra o produto automaticamente, tendo os dados ali, ou claro, se fizer manual também vai cadastrar. Nesse momento, ele já entra no estoque na quantidade correta e ele já faz a precificação na hora. Puxa todo o custo, pega lá a tributação, deixa o custo médio certinho, a margem pode ser configurada na hora ou ele pode já ter pré-configurado e atualiza assim o custo de venda. Então não tem problema de vender produto com preço defasado, que infelizmente para quem tem uma rotatividade alta, e em alguns mercados a gente teve aí uma aceleração na inflação e isso está pegando bastante. E o estoque, mais uma vez, já é atualizado então para a loja física, consequentemente para a loja virtual, para os marketplaces, economizando um tempo danado e evitando erros humanos, certo? Além disso, eu tenho o meu estoque sempre atualizado para poder fazer melhores compras e tomar decisão na hora de comprar e não ficar com base de dados e não comprando com base no feeling. Em relação ao financeiro,
tudo que a gente faz no sistema é integrado ao financeiro. Então, o fluxo de caixa ele é atualizado em tempo real sempre, por qualquer coisa. Compra, venda, tudo é integrado. Então, isso ajuda muito a controlar a inadimplência, porque quando eu vou vender para um cliente, eu já sei se ele está inadimplente ou não. Então, se ele chegou na minha loja, ao invés de eu vender para ele, eu já passo ele no financeiro para acertar as contas, né? Além disso, eu consigo ter um controle de crediário, etc. Eu vou mostrar ali para vocês. E evita um erro muito comum do varejista, que é de ser refém dos bancos, né? Porque não tem esse controle feito em tempo real e bem feito, então chega em certo momento do mês, ele tem conta para pagar e não tem dinheiro, ele tem que correr para o banco e pagar juro alto para poder dar conta de pagar suas próprias contas. Então, com isso, tendo esse fluxo de caixa bem atualizado, ele não passa por esse problema. Ele já sabe quanto ele vai pagar cada dia, se ele já vai ter dinheiro para pagar isso ou não, consegue ver se, estou vendendo muito parcelado e estou comprando em bem menos prazo, estou tendo um furo no meu fluxo de caixa, consegue fazer isso e consegue organizar isso dentro da loja, por exemplo, para não ter esses problemas. Em relação à parte fiscal, também tudo é integrado com as vendas. O meu contador, por exemplo, pode pegar, ter um usuário no meu sistema, ele entra, configura lá o cenário de tributação e o operador na ponta não precisa entender nada de fiscal. Então isso também evita muito erro, porque o sistema pega lá o cenário que está configurado, já na venda seleciona o cenário ideal, faz a venda, faz a emissão fiscal, se veio do e-commerce também, já faz a emissão fiscal, já manda para o cliente, tudo integrado certinho, aí não tendo multa e nenhum problema com a Receita Federal, né? A gente também gera etiquetas com código de barra, que também é um motivo de erro no varejo, porque a gente tem uma rotatividade, infelizmente, de vendedores, e alguns deles lançam essas vendas previamente para depois passar no balcão. Então a gente tem alguns casos, por exemplo, pega uma camiseta de R$200 e uma camisa de 100. Se eu lanço a de 100 errado e estou vendendo a de 200, já começa a ter prejuízo, né? Então isso aqui não deixa isso acontecer, além de que facilita, claro, o dia a dia, a leitura do código de barra para fazer lançamento de inventário, levantamento de inventário e tudo mais, certo? Em relação à satisfação dos clientes, como a gente tem um CRM integrado, todos os históricos, todo o histórico do cliente, o que ele comprou, quando comprou, quanto comprou, isso facilita para eu direcionar a campanha de marketing. E também, por exemplo, aqui no nosso PDV, quando eu seleciono um cliente, aparecem esses dados aí. Então eu sei qual é o ticket médio desse cliente, mais ou menos. Eu sei os produtos que ele comprou por último, eu sei as categorias de produto que ele mais compra, eu sei se ele está inadimplente ou não. E com isso o vendedor pode, olhando para esses dados, já tentar aumentar o ticket médio, a lucratividade, consequentemente, né, e o faturamento da empresa, ofertando mais produtos para recompra, tá? Essa é uma das inteligências que tem dentro do sistema, usando todos os dados históricos, de tudo isso que eu estou mostrando para vocês. Relatórios, claro, temos muitos relatórios. O lojista tem uma dificuldade grande em fazer compras, né, ele ainda faz muito com base no feeling. Estou falando do pequeno, né? E a gente mostra para ele a curva ABC de produtos, o que ele mais vende, o que ele menos vende. Também mostra aqueles produtos que ele não está vendendo, ele precisa desovar aquilo, então para fazer promoção e entender que produto ele tem que liquidar para fazer dinheiro e comprar qual produto também, porque são aqueles que vendem, a gente consegue fazer isso. E ele tem acesso, claro, a um dashboard para poder acompanhar as metas dele de venda, de financeiro, etc. Né? E pode definir ele mesmo essas metas no período que ele quiser. Se ele quiser ver trimestral, mensal, aí vai dele, né? Além disso, em relação ao atendimento, a gente tem atendimento por WhatsApp, chat dentro do sistema, até sinal de fumaça se for preciso. Como a gente trabalha só online, claro, a gente só não vai presencialmente na empresa, mas o cliente não fica desatendido, tanto que temos aí 98% de satisfação com o nosso atendimento, tá? Em até 2 minutos as pessoas são atendidas. Aqui, como a apresentação ficou em PDF, acabou que o vídeo não vai passar, mas eu mostrava o PDV em funcionamento e todas as coisas acontecendo, inclusive em relação ao financeiro, uma coisa que eu não falei antes. Quando eu lanço a venda, se é no cartão de crédito, já dá a baixa na tarifa, já deixa lá a liquidação em D mais X, que fica configurada previamente. Se tiver o TEF integrado, claro, aí já vai tudo via TEF mesmo, é muito mais fácil, né? E atualiza tudo. Então vendeu, já dá baixa no Marketplace, já dá baixa no e-commerce e no estoque todo, tá? Importação de XML, mesma coisa, eu tinha esse vídeo mostrando para vocês a precificação acontecendo em tempo real, então em cima do custo médio, meu custo nunca fica defasado, tá? E assim eu consigo ter também isso no meu e-commerce, no Marketplace, que a gente sabe, Marketplace, a gente tem uma margem do Marketplace e a gente também consegue configurar isso lá, de botar uma margem extra, então ele vai pegar o custo do produto total, com tributação, etc., mais a margem e vai aplicar ainda a margem extra do Marketplace para que a pessoa não tenha prejuízo, tá? Venda via WhatsApp. O pequeno varejo tem vendido muito via WhatsApp, também informação aqui dessa agência de notícias do Sebrae. E a gente olhando para isso, criou um catálogo que o lojista consegue criar um catálogo de tudo que ele tem na loja, ou ele pode ver os dados do cliente, os gostos do cliente,
e criar um catálogo específico para aquele cliente e mandar especificamente para aquele cliente no WhatsApp. O cliente vai abrir, vai olhar. Se gostar, clica em comprar, já volta a mensagem para o vendedor certinho, com código do produto, tudo, preço. Segue a negociação por ali e consegue vender. Isso ajudou muita gente durante a pandemia, porque muito lojista não tem braço para tocar toda uma operação de e-commerce e também não tinha tempo de aprender a mexer em marketplace, etc. Então, ficou parado, não conseguia vender, conseguiu, por meio desse catálogo, seguir com a sua loja e não quebrar. Foi realmente uma solução bastante interessante para eles, tá? O bacana também, para quem é bem pequenininho, a gente tem um plano gratuito, então dá para começar sem pagar nada, fazendo o básico de toda a gestão da sua loja. Claro, depois tem funcionalidades mais avançadas, que daí a gente tem os planos e vocês podem entrar no nosso site para ver depois, tá? Em relação ao Hub, a gente faz a integração, a integração também, mas faz a gestão de todos os canais de venda digitais. Então, todos os marketplaces, ele pode integrar ali, todo o seu e-commerce, e aí acontece aquilo que eu já mencionei, aquela integração toda, porque quem vende por marketplace sabe a dor de cabeça que é eu vender um produto no físico, aí eu não tenho ele em estoque, e depois eu vou lá e vendo no marketplace. Eu tenho que dizer para o cliente que eu não vou poder entregar. Com o cliente a gente desenrola, é um pepino, mas desenrola. Agora, com o marketplace, rapaz, a gente é bastante punido, e aí desce todos os anúncios. A gente perde muito faturamento por isso, porque o marketplace é muito exigente nesse sentido. Então é um grande problema, uma grande dor, não ter essa integração em tempo real rodando, e sim acontece porque é muito volume. Então eu vendi na loja física num dia, pode ser no mesmo minuto, eu vendi no meu marketplace e aí não vou conseguir entregar. Então a gente impede isso de acontecer, e pela integração já faz a emissão fiscal, então não fica faltando aí nada de toda essa operação. Essa é a nossa tela do Hub, a pessoa consegue acompanhar lá os pedidos em tempo real, de que canal está vindo, qual é o status dele, está sendo despachado, não está. Aqui são os marketplaces que a gente tem, integração, todos os principais estão aí, Magazine Luiza, Mercado Livre, Shopee, etc. Claro que quanto mais o tempo passa, mais marketplaces vão estar aí, mas já tem uma gama bem interessante e dá para começar a fazer uma boa grana aí, né? E por que o lojista tem que vender em marketplace? Porque o marketplace tem muito volume, todo mundo aqui provavelmente tem um aplicativo de algum marketplace, ou Mercado Livre, Magazine Luiza, Amazon, e eles têm muito produto, é muita oferta, então o cliente passa muito tempo lá rodando, sabe, porque eles têm muito dado também do cliente, e eles mostram os produtos que o cliente quer comprar, então a gente tem que estar lá, é mais um canal para vender, e não é difícil de começar. Um e-commerce próprio tem os seus desafios, claro, porque eu tenho que ter algum custo para poder colocar o meu e-commerce na rua e trazer a galera para visitar o meu e-commerce e eu conseguir vender. No marketplace não, já está todo mundo lá. Então, sim, é possível começar sozinho em qualquer um dos dois, mas o marketplace é um caminho um pouco mais fácil, apesar de ter a sua margem, né? Em relação ao e-commerce, a gente integra com essas plataformas todas, tá? E, consequentemente, temos a API aberta, então é possível integrar com outras também, certo? E-commerce, o lojista tem que ter, obviamente, trabalha 24 horas por dia, então não é uma loja que está aberta só em horário comercial, a gente também não fica preso às fronteiras, né? Então a gente pode ter geração de demanda no Brasil inteiro, até mesmo no mundo. E uma coisa que o e-commerce ajuda muito também é que na loja física, se um cliente entrou e saiu e eu não conversei com ele, eu não sei o que ele queria. Agora, se o cara faz isso no meu e-commerce, ele entra no meu e-commerce e sai fora e não comprou nada, eu consigo ver qual é o produto que ele viu ou o produto que ele procurou e não tinha no meu estoque. Então eu posso direcionar minhas compras, eu posso também otimizar o meu e-commerce vendo o que ele não comprou, por que não comprou. Então a gente tem uma série de informações extras aí que a gente não consegue na loja física ou até consegue, mas com um trabalho muito maior, né? E quanto custa para fazer tudo isso? R$ 79,00 por mês, para começar, claro, né? Então é muito barato, dá realmente para fazer isso de uma maneira que não é tão custosa, né? Claro que tem que ter trabalho, mas a gente consegue atender muito bem esses varejistas, eles conseguem fazer tudo isso. A gente está lançando esse hub aí agora, então já temos clientes que estão usando em beta e está tudo funcionando certinho. Pessoal, muito obrigado, tá? Me sigam aí nas redes sociais, Stefano.Virig, a gente está com o stand aqui, quem quiser passar ali para conversar com a gente, tirar dúvida, fique à vontade, meu telefone está aí, eu vou estar com o evento, pode me procurar, conversar comigo. Muito obrigado pela atenção de todos. Valeu!